Boa noite, eu sou Tatiane Martins, graduada em enfermagem, doutora em tratamento de feridas e agora está começando mais um episódio do nosso programa Viva Melhor, o seu espaço dedicado a falar sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, porque cuidar do corpo e da mente também é cuidar de conhecimento, cuidar de formação profissional. E hoje o nosso tema é Quando exatas e saúde se unem, a importância do ensino da matemática para as graduações da área da saúde. Vamos conversar hoje sobre como a enfermagem está presente no nosso dia a dia dos profissionais de saúde, desde cálculos de dosagens de medicamentos até mesmo análises estatísticas em pesquisas clínicas, raciocínio lógico necessário para diagnósticos e tomada de decisões seguras. E para nos ajudar a compreender melhor essas relações com os números, lógica e o cuidado humano, nós recebemos aqui hoje a professora Caroline Campos. Seja bem-vinda, muito obrigada por abrilhantar o nosso programa hoje. E ela é apaixonada, pelo ensino da matemática, estudiosa sobre a sua aplicação no campo de saúde. E a primeira pergunta para a Carol, professora Caroline, é: Caroline, nos conte um pouco da sua trajetória profissional e como que você foi parar, na docência para a saúde do ensino de matemática. Boa noite, Tati. Obrigada pelo convite de estar aqui participando. Esse tema que é muito fundamental, para se falar, para desmistificar tudo, que envolve a matemática e a área da saúde. Muitas pessoas acham que isso é totalmente diferente, totalmente oposto, e não é. A gente tem que andar junto. Muitos, inclusive, não entendem, Não. A pergunta que o que você mais recebe é professora, pra que eu vou usar pra isso? Pra que eu estou estudando isso, professora? Isso mesmo. Mas, assim, a minha paixão, falando do início, minha paixão pela matemática começou já desde de quando pequena, que é a maior facilidade com as ciências exatas, e também essa questão de troca com os colegas, Sempre gostei de estudar em grupo, sempre gostei de compartilhar conhecimento, e com a minha formação, sou engenheira formada, e Civil, e também sou atualmente pedagoga, então me vi envolvida com o ensino da matemática, com a educação. Sim. E com o ensino da matemática. E a docência no ensino superior me trouxe a experiência de estar atuando hoje nas graduações da área da saúde. E isso me deixa muito feliz porque amplifica, não só a minha área de conhecimento em relação à matemática, mas também envolvendo a ciência, a parte biológica, E a parte, principalmente dessas que você falou, estudos clínicos, de estatísticas, da ciência em geral. Isso me deixa muito satisfeita. Já estou há alguns anos aí, nessa carreira e pretendo continuar. É engraçado como quando a gente tem contato com profissionais de áreas diferentes que a nossa, a gente vê como o olhar construído a identidade profissional da pessoa é diferente, Eu costumo falar que o pessoal de exatas é tão prático. Mas você sabe aí, de humanas, o extremo oposto da praticidade. E o biológicas fica ali, entre o prático e o não tão prático assim. Nós ficamos ali no meio. Mas você sabe que é natural, As pessoas que não têm aquela tanta facilidade com a parte de exatas, ela tem um desenrolar ali, às vezes, mais cauteloso, um olhar. Mas isso é até comprovado cientificamente, que as pessoas que têm facilidade com exatas, elas conseguem ter, às vezes, um desenrolar, Porque a matemática é um problema em busca de uma solução o tempo inteiro. Sim. Então, a partir do momento que você treina o seu cérebro para isso, você acaba desenvolvendo outras áreas mais objetivamente. Com muito maior facilidade. Eu sempre vejo essa construção profissional ali de cada área, eu acho muito bacana analisar. Que um problema sob o olhar da matemática ele é resolvido de uma forma, sob o olhar de alguém de humanas ele é filosofado. É verdade. E alguém da área de biológicas fica ali entre o limite da filosofia e o limite da praticidade. O jurídico já vai ver outras coisas. E é fantástico ver, que todas as áreas ali se complementam para resolver os problemas da população.
né? Então é muito legal. E antes que eu esqueça, a gente estava brincando antes de começar o programa, que este programa é uma homenagem a todos os nossos alunos que odeiam a matemática e que ficam assim, meu Deus, por que eu tenho que estudar matemática na saúde? Esse programa é dedicado para vocês, gente. Totalmente. Dedicado para vocês. Então, assim, você despertou esse interesse pela matemática pela sua facilidade com a matemática. Sim, eu sempre tive essa facilidade. Na infância? Principalmente nessa parte de exatas. Tudo que envolvia a matemática, a física, a química, eu sempre consegui me desenrolar melhor. Aí você falou, bora estudar algo nessa área mesmo. Aproveitei na época, né, da minha graduação, que estava em alta. E aí eu falei, vamos ver, tá envolvido nessa área, tá envolvido em algo. Apesar de engenharia civil ser uma área extremamente masculina, né? Foi um desafio. E muito ampla, né? Porque quando a gente fala de engenharia civil, a gente pensa assim, vai construir, mas não é só isso, né? Envolve muito mais coisas, são áreas totalmente, assim, às vezes até um pouco distintas uma da outra, se você segue Eu acho até que, por exemplo, a medicina, a própria enfermagem, muito né? ampla. Muito ampla, você tem vários Tem para todo gosto. Todo gosto. A pessoa é impossível, se ela gostar de algum, né, do curso da área da saúde, ela não conseguir desenrolar ali. Em alguma coisa. Em alguma área. Porque é muito amplo. É verdade. E engraçado que eu sempre soube que eu seria da área da saúde. Eu sempre soube. Nunca passou pela minha cabeça fazer outra coisa. Mas eu era excelente em matemática. Excelente em matemática, física. Física, no meu primeiro ano, estudei no Liceu de Goiânia, que eu estudei a vida toda em escola pública, só depois no ensino superior eu fiz na PUC, bolsista, mas eu estudei a vida toda em escola pública. E no liceu, em meados, olha eu contando a idade, em meados de 2000, nós participávamos de Olimpíadas de Física. E eu cheguei a participar da Olimpíada de Física e tirar primeiro lugar. Olha pra você. Adorava estudar matemática, cálculo e tal. Na verdade, assim, eu gostava de estudar. Se era matemática, se era história, se era geografia, eu gostava de estudar. E tinha facilidade. Então, as disciplinas que tiveram contato com a matemática na faculdade, eu adorei. Adorei, não entendo esse ódio. Mas você sabe que essa facilidade sua com exatas que pode fazer com que você tenha um desenrolar melhor para as pesquisas que você participa, para tudo que você se dedica ali em relação à área da saúde. Porque hoje, por exemplo, na maioria dos concursos públicos que eu tô notando, tá trocando a nomenclatura de matemática para raciocínio lógico. Que é matemática, viu, gente? Não se enganem. Que é matemática. Mas o que envolve a matemática? É só para não espantar, eu acho. Em relação ao raciocínio lógico. É porque a matemática não é só você somar, você subtrair um número. É você entender a coisa por trás, a parte da teoria, para depois você colocar em prática. Isso é uma coisa que os meus alunos escutam muito de mim. Eu falo, não tem como vocês saberem calcular alguma coisa da matemática, pensar em resolver algum problema, se vocês não pensarem na teoria. Porque muitos acreditam que a matemática é até uma forma só prática. E não é. Ela é uma matéria teórica. Ela é uma matéria que tem fundamento. E ela é uma matéria criada. Ela não é palpável. Né? Os números ali não são palpáveis, as fórmulas não são palpáveis, você não conversa com um Bhaskara, entendeu? Diferente da área da saúde, que você tem ali, às vezes, um estudo clínico direto com o paciente, ou ali uma pesquisa direto com a bactéria. Saúde é mais palpável. Sim, e a matemática... Outra coisa que eu vejo que eles sofrem muito, a base. A gente continua no ensino, na graduação, a gente não vai até... o mais alto, o ápice da matéria. Não, é o básico. Mas às vezes esse básico, para quem teve um ensino fundamental, um ensino médio muito frágil, ele tem muita dificuldade. Sim. Ele tem muita dificuldade. E a gente falando, Tati, envolvendo a matemática e envolvendo a área da saúde, né? Viver uma era pós-pandemia trouxe muito déficit também, né, para quem ele estava finalizando esse ensino fundamental, ensino médio, né, porque houve um baque mundial.
colocando a população a par do que a gente está falando aqui, né? Em 2020, 2021, né, nós vivemos 2020 o ano todo, 2021 até quase que o ano todo, né? Praticamente em de aulas, 2021, um ano aulas após online. A gente estava sofrendo ainda a segunda onda, né? E aí, o ensino superior com aulas online trouxe muitos malefícios? Trouxe, com certeza. Por quê? Não é porque o ensino online ali não prestava e o professor não sabia ensinar online. Não é isso. Os métodos avaliativos são falhos. A gente sabe que o ser humano, o acesso, e o ser humano ele vai se dedicar muito quando ele é avaliado. A avaliação no método online é muito difícil de ser feita assim de uma forma mais séria. A questão do acesso, a questão da própria realidade socioeconômica que as pessoas viviam naquela época. Então, se nós achamos que o ensino superior teve muitos percalços, o ensino médio e fundamental foi imensurável. E a gente está pegando, né, está recebendo esses alunos que sofreram com essa época agora e as fragilidades são imensas, principalmente naquilo que é básico, no raciocínio lógico, na própria linguagem, né, na própria escrita, né? E nós estamos aí reacostumando com tudo como era antes. E não tem como, porque aí houve uma mudança, né? Até mesmo de pensamento e de dedicação quanto ao estudo. Claro. Eles não querem mais tudo presencial, querem algumas coisas online, mas querem fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não dedicar nada. Então, assim, gente, eu penso que essa herança da pandemia a gente ainda vai vê-la por muito tempo. Muito tempo. A resposta. E também, né, o que eu acredito que já era valorizado, mas também essa valorização, não só da educação em geral, né, que hoje como pedagoga também posso falar na educação em geral, mas também na valorização do profissional da saúde. Sim. Né? Sim. Porque envolvendo a matemática... Encheram mais os cursos da saúde, né? Depois da pandemia, envolvendo novamente a matemática com a saúde, né? Como que foi feita a descoberta desse vírus? Como que foi feito o controle, né, dessa epidemia antes de virar uma pandemia e pós-pandemia? Como que chegaram na vacina? Tem tudo matemática no meio. Como que foi feito o controle de saber que realmente os lockdowns estavam dando certo? Com certeza. De saber que a orientação de você lavar uma mão realmente traz uma eficácia para dentro da sua casa, né? Porque a gente sempre contagem soube das que unidades de colônia. A gente sempre soube que tinha que lavar as mãos. Lá no Castelo Rá-Tim-Bum já ensinava a gente a lavar as mãos. Mas como que a resposta disso realmente foi positiva? Tudo teve matemática envolvida, viu, gente? Sinto informar, mas teve. Sempre. Perfeito. Perfeita colocação. E muitas pessoas acham que a matemática e a saúde são mundos opostos. A gente tá colocando aqui isso para vocês de que não são. São muito próximos. Muito. Qual é o principal elo de união aí, Carol? Eu acho que é justamente esse controle. Porque na saúde, a gente tem todos os estudos que envolvem, né, sempre vão envolver a matemática. Mas quando a gente tem esse controle e entende, né, como eu disse, que a matemática ela não é só um exato, ela tem a parte teórica, a gente consegue entender o porquê que eu vou administrar esse medicamento para esse paciente. E nessa dose, por que é importante eu entender sobre conversão de unidades? Né? Por que é importante eu saber a regra de 3 simples? Por que a proporção ou entender esse gráfico? Vou estudar funções. Gente, eu não vou fazer funções. Professora, quando é que eu vou fazer esse gráfico? Meu Deus! Aí eu fico assim, Jesus, gente, vocês vão fazer uma pesquisa. A área da saúde é uma constante pesquisa, você é claro disso. Então, assim, como que você vai analisar o gráfico? Porque as pessoas pensam assim, você faz o cálculo, monta o gráfico, mas não é. Às vezes é o contrário. Às vezes você já tem o gráfico, você vai analisar o que aquele gráfico está te falando. Principalmente quando você vai fazer revisões. Você vai analisar os gráficos, analisar os dados, analisar as tabelas, analisar tudo que o autor achou para você analisar vários. Para você fazer uma revisão, para entender a realidade que você quer estudar.
Sim. Aquele remédio tá fazendo efeito no paciente? Como que você descobre isso? De quanto em quanto tempo você tem que dar a medicação para o paciente? De 8 em 8 horas porque tá escrito na bula? Mas antes de escrever na bula, quem que calculou isso? E aí você entende que vários erros, que inclusive são letais, né? Hoje eu estava gravando um conteúdo sobre código de ética. E estava lá uma das proibições, que é administrar medicamentos sem você entender tudo do medicamento. E uma das coisas é a dose. A dose, gente. Um bebê, a dose de um bebê, ela é fracionada ali, ó, de acordo com o peso do bebê, de acordo com a situação clínica do bebê. Se você não entender de matemática, você não sabe fracionar essa dose. Não sabe. Transformar concentrações diferentes, porque assim, no SUS a gente faz milagre. A gente tem uma prescrição X e o que você tem não é o que está prescrito. Você tem que transformar. Para transformar, você precisa da matemática. Então, é muito difícil explicar isso para os alunos quando eles ainda não vivenciam essa realidade. Mas não é só a matemática, é difícil explicar tudo. É difícil explicar o ciclo de Krebs, é difícil explicar a fisiologia pesada ali. Sabe quando é que eles vivenciam e falam assim, meu Deus, eu deveria ter dado tanto valor a essa matemática? Quando ele está lá na assistência, com a prescrição, o medicamento, e ele precisa fazer. E todo mundo, graças a Deus, né, tem essa consciência do risco que é. E é muito comum, quem sabe, ensinar os colegas no plantão. Ensinar os colegas, porque vira e mexe tem profissionais que não chegaram com essa bagagem, que não conseguiram conquistar, levando em consideração, gente, que matemática, dentro das diretrizes curriculares nacionais, não é obrigatória. Então, a Unifam, vou puxar nossa sardinha aqui, a Unifam, né, o curso não só de enfermagem, todos os cursos têm matemática como uma política de nivelamento, porque entende-se que a matemática é importante para todas as áreas. Sabe o que eu já escutei na sala de aula? Nossa, a minha amiga faz esse mesmo curso e lá não tem matemática. Por que eu tô estudando isso? Mas não tem. Não tem. Aí eles não entendem que é uma oportunidade de revisar, porque a gente não vê uma matéria nova, né? Eu sempre friso isso, a gente não tá vendo uma matéria nova. Não. A matemática que vocês estão vendo aqui é uma matéria que vocês já viram há muito tempo. Não é mesmo um cálculo não é um cálculo lá da engenharia. Eu sempre tento mostrar que é uma oportunidade de você conseguir rever para refrescar, porque mesmo aquele aluno que saiu do ensino médio e já foi direto para a faculdade, você consegue imaginar que tem pelo menos ali, às vezes, aquela matéria em específica, uns 5 anos que ele viu aquela matéria. Então, ele pode ter uma maior facilidade porque ele já vem de uma rotina de ensino médio. Mas não quer dizer que ele tem facilidade porque ele acabou de ver essa matéria. Não. Então, com certeza, né, entra essa questão também da empatia do professor com o aluno, de entender que às vezes tem pessoas mais velhas ali estudando. Muitos que tem vários anos que não estuda nada às vezes de são matemática. Técnicos e que querem ser enfermeiros, querem se tornar profissionais, ou às vezes já trabalham em alguma área ali que não são, né? Sonhava em fazer o superior, justamente. E juntou dinheiro, às vezes já construiu família, já tudo, e tá ali naquele momento. Então, assim, envolve toda uma situação. E a gente tem que trabalhar até a linguagem, Tati. Dentro da sala de aula, eu tento traduzir o conteúdo que eu passo para os meninos. Eu falo, gente, vocês conseguem estudar sozinhos em casa, porque é como se eu estivesse conversando com você assim, dia a dia mesmo. Porque aquela linguagem técnica que realmente existem nos livros exatos, né, de exatas, de matemática... É pesada? É pesada. Então, e exigem um conhecimento, às vezes, prévio, que quem está há muito tempo sem estudar não consegue, né, lidar. Não consegue. Não consegue lidar, com certeza. E, Carol, quais são as situações práticas de saúde e que une ali matemática, que a matemática é imprescindível, não tem jeito. A gente falou uma aqui, né? Medicamentos. Com certeza. Medicamentos. Né? Eu penso assim, que a parte positiva e uma parte negativa, por exemplo, dessa área de medicamento, se você, né, não calcular de forma correta, você pode prejudicar, né, invalidar ou... Né? Pode, danos irreversíveis, com certeza. Danos irreversíveis. Então, assim, a um paciente. Então, você entender a importância da matemática e como usar e como digamos assim, que a hora que você entende que essa teoria da matemática é tão importante quanto a prática dela,
né, você consegue facilitar a prática na hora. Então, se você erra um cálculo de medicamento para uma criança, igual você falou, quais consequências que isso não pode trazer para ela? Então, a parte positiva é que se você tiver, né, aquela facilidade com esse raciocínio lógico no geral, você com certeza vai conseguir desenrolar e achar uma solução para aquilo. Opa, peraí, então eu já conheço aquele medicamento, então eu sei que se às vezes eu combater com aquele, ele vai reverter esse, né? O uso do metanol estava aí. Mas e a dose? Essa e a questão, dose? né? Usando outro tipo para poder reverter. Isso, então, assim, antídoto, não é só o conhecimento da parte da ciência, da parte biológica, mas também o quanto disso, né? Qual a medicação, quanto ml, tal, gramas, enfim. Isso E na enfermagem tá lotada, né, gente? Tá no gotejamento do soro. Tá no medicamento, tá nos dados epidemiológicos, tá nos dados estatísticos da pesquisa. A pesquisa é lotada de matemática, de cima e embaixo. A pesquisa que eu vou fazer parte da internacional foi desenvolvida uma bioimpressora pelo curso de engenharia. Lá na Bolívia existe uma formação que se chama engenharia biomédica. Então, é uma engenharia, é dentro das engenharias, ele não é nem classificado como saúde, é classificado como exatas. Como exatas. E é um curso que desenvolve equipamentos para tecnologia na saúde. Matemática pura. Tem um exemplo maior da união aí da matemática com a saúde do que isso? Não tem, gente. Não tem mesmo. Mas aí a gente vai lá para a farmácia. Medicamento, não só a dosagem dele, a dosagem que é administrada ao paciente, mas a formação do medicamento é matemática pura. É matemática. O estudo que aquele efeito daquele remédio teve no paciente. Diferentes concentrações ali e transformações de grama, miligrama, o tempo todo. O tempo todo. Igual eu falei, até a questão da eficácia daquela medicação no seu sistema. Sim. Por que você toma ela de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12? E aí tem que analisar unidades formadoras de colônia de bactérias, o logaritmo, que todo mundo odeia. Professora logaritmo, meu Deus, eu falo, gente, eu até brinco, eu falo, olha, não tem como eu te dizer, só isso aqui é importante. Gente, vamos estudar tudo, porque não tem jeito. Até a gente, na faculdade, a gente chegou a fazer algumas reuniões, né, e aí, com outros professores, eu falei, não, vamos unir. Vamos unir primeiro período, para ver o que pode facilitar. Segundo período, terceiro até o 10º, vamos até o final, vamos conversar aqui, vamos ver o que a gente consegue resumir e facilitar. Não dá, não tem como você excluir a matemática. Teve uma aluna que falou também dessa vez, porque lá na Bahia, não sei aonde, não tem matemática. Gente, vocês não estão dando o valor de vocês terem um semestre dedicado a essa revisão dessa matéria. Entendeu? Que não tem como a gente desvincular realmente da área da saúde, porque a matemática está em todos os, né? Não tem como. Em diversos locais, aí não tem jeito de analisar, né? O próprio funcionamento de vários exames voltados ali que utilizam a biofísica, utilizam a matemática, né? Pura. E física, junto. Aí piora a vida, né, do aluno em vários níveis. E aí, porque ele não gosta da matemática, aí junta a biofísica. Aí bioquímica, tem um monte de matemática também. Não é fácil, mas vocês viram que é necessário. E você acredita que os erros de cálculo ainda são uma preocupação na área da saúde? Ai, com certeza. Os erros de cálculo, principalmente medicamentos, eu acho que é uma coisa que ainda existe demais, né? Com certeza. E acho que não só isso, mas também um erro de estatística, né? Não nos avisaria, por exemplo, voltando para a pandemia, que a gente estaria numa pandemia. Ou que realmente todo aquele esforço que a gente estivesse fazendo estava surgindo efeito. Né? As estatísticas, os gráficos, aquele controle matemático em relação à saúde, em relação a algo que é físico, né? Aquilo que não é palpável, né? Trazendo o que é palpável para a gente. Então, eu acho que a gente sempre fala do cálculo de medicações ser o mais importante, porque é igual você falou, né? Pode ser letal. Pode ser letal. Então, é algo que quando a gente vê notícias assim, né? A gente fica em choque, porque
existem, né? É só dar Sim. um Google e a gente vê o tanto que existe esses casos Ainda. e que muitos foram irreversíveis, né? Sim. E é triste você pensar que também não é às vezes só a questão da pessoa, como ela tá no dia. Não, envolvem vários, nós Mas- estávamos falando disso, né, agorinha, sobre sobrecarga também dos profissionais de enfermagem. Então, você pega um profissional sobrecarregado, trabalhando horas seguidas para ter um salário digno, com dificuldade na matemática, é uma combinação muito difícil, uma combinação muito difícil para lidar com situações que são tão importantes. E acontece muito, porque assim, na enfermagem, pessoal, a responsabilidade da administração do medicamento é do enfermeiro. Foi o técnico que administrou, mas ele responde a uma supervisão direta do enfermeiro. Então, a gente tem que treinar o técnico também. Tem que ter muita segurança daqueles técnicos que estão sob a sua supervisão naquele plantão. Outro detalhe. Hoje é menos comum, por causa da prescrição eletrônica, a gente ter, por exemplo, erros por causa de uma letra ilegível, porque não tem jeito, tá digitado. Mas antigamente, o que tinha de erro de dose por causa da letra ilegível do médico. E dose da medicação também, né? Aí agora o que nós lidamos às vezes, fala assim, o médico prescreve errado. Gente, os erros, eles podem acontecer em várias esferas, todas as esferas. E é muito comum também a gente ter que voltar à prescrição e falar, doutor, é essa dose mesmo? Médico fulano de tal, é essa dose mesmo? Porque às vezes, e é aí a noção de raciocínio lógico e do que faz bem ou mal. E a tomada de decisões e os conhecimentos que te levou até ali de você falar, essa dose não é adequada para esse paciente. É a matemática. Então, o enfermeiro, ele lida com uma carga, a matemática da enfermagem, ela tinha que ser até pior. Porque ele lida com uma carga ali dos profissionais da saúde bem pesada. Bem pesada. E a escala. A responsabilidade passa e volta para ele, né? Cálculo de dimensionamento de pessoal, gestão de recursos, gestão de pessoas, previsão e provisão de insumos. Isso tudo tem matemática e não é pouca coisa, não. É a regra de 3 composta. Agora, como é que é a profissão da saúde que mais está apta à gestão de serviços de saúde? Gestão e matemática é lado a lado, gente. Com certeza. Eu não entendo essa rixa, não. Mas às vezes, Tati, é o que você falou, é o bloqueio que a pessoa carrega já há anos. É. E às vezes acontece da pessoa chegar em mim e falar, professora, nunca pensei assim. É. Nossa, parece que muda a chavinha na cabeça. Porque, assim, realmente, a matemática também do ensino médio, ela é às vezes mais complexa por causa da demanda, né? Não, tem muito conteúdo. Tem uma diretriz a ser cumprida, é diferente do ensino superior. Então, assim, às vezes ele se sente mais atropelado lá. Isso. E aqui, né, no ensino superior, a gente consegue... Mais acolhido. Isso. Tem Amém, que ter uma amém. empatia. A gente tem que ter cautela. Carol, o papo tá muito bom, mas nós precisamos fazer um rápido intervalo comercial e já nós voltamos aqui com Viva Melhor, falando sobre a importância da matemática, do ensino da matemática para os cursos da área da saúde.